perguntas, né, Mônica? Tem sim, Bárbara Regina Gonçalves, da região de Piraju, quer saber como está sendo visto o caminho do gestor, que antes de mais nada foi ensinado a ser um educador, enfrentando os desafios da implementação democrática na escola pública. E aí, professora Lisete, eu gostaria de ouvir da senhora também a senhora trabalha num departamento de administração escolar. O que se discute num departamento como esse? Quais são as questões que estão presentes nesse departamento? Bom, Bárbara, e a Regina, vamos ver se a gente consegue trazer uma resposta aqui. Porque justamente ela pergunta essa ideia do educador, da relação entre o educador e o administrador. Um novo profissional, pode chamar assim? Olha, nós somos um departamento que acreditamos, isso é um grande debate no Brasil, que o gestor escolar, ele só vai ser competente, aspas, se realmente ele tiver liderança na escola que ele trabalha. Né? Eu trago isso porque esse é um grande impasse, né, que nós temos. Por exemplo, eu venho de um estado de São Paulo, em que o governo, na rede estadual e na rede municipal da capital, que são as duas maiores redes, adota-se o sistema do concurso. Né? Então, uma pessoa entra para o cargo de diretor e lá pode morrer, né, na mesma escola, não tendo nenhuma ligação com a comunidade. Né? Esse é um problema que nós temos que enfrentar. É verdade que nenhum de nós acredita que gestão democrática se resuma em eleição de diretor. Mas digamos que num processo democrático é muito difícil se aceitar o diretor como tendo um cargo vitalício e que, portanto, aspas, a sua autoridade não pode ser contestada. Né? Então, nós diríamos que a eleição de diretor é um facilitador, ele faz parte do cenário da gestão democrática. Ele não é o único ponto, né? Mas ele faz parte. E para nós, o gestor escolar, ele é um professor, né, que exatamente fazendo e desenvolvendo as suas atividades, a complexidade da sua atividade docente, experimenta esse outro lado de olhar a escola no seu conjunto que a gestão educacional exige. Né? E, portanto, ele é um professor que, olha, não é um especialista que está fora do cotidiano da escola, dizendo e, portanto, ditando regras que deva ser assim ou assado. Por isso que ser diretor de escola é uma atividade que tem que ser valorizada, é uma atividade difícil, é uma atividade complexa, né, e que lida, inclusive, com a diversidade do primeiro grupo que está ali junto com ele e que nunca será homogêneo, que é a opinião de cada um dos professores sobre os diversos aspectos da escola. Tá certo. A Denise de Goiás participa agora. Oi, Denise. A gente não está com a ligação da Denise? Não, a gente não está com a ligação da Denise. Agora, eu queria perguntar para o professor Jorge, ainda o que falava a professora Lisete, o que determina a LDB em relação à eleição dos diretores? Como é que é isso em todo o Brasil? Lá em São Paulo, como ela disse, nas redes municipal e estadual, há o concurso. Como é que isso funciona para o resto das redes? No caso da LDB, ela não fala necessariamente em eleição de diretores. Ela fala em gestão democrática, no geral, e fala que a eleição gestão democrática na forma da lei. Então, nesse sentido, você tem... que nunca foi promulgado. Exatamente. Não por acaso. Fica meio no limbo o que é, né? Quais são esses mecanismos realmente de... Então a secretaria pode atuar da maneira que ela quiser. Pode e faz. Né? Você tem uma diversidade muito grande, né? No Brasil, nos municípios, basicamente, você tem uma diversidade muito grande. Às vezes, municípios vizinhos, né? com práticas de gestão completamente diferentes. Incluindo inserção de diretor pelo secretário. Exatamente. Nós temos hoje... Pelo secretário. Pelo secretário, pelos prefeitos, pelos vereadores, deputados. Exatamente. Essas práticas clientelistas, populistas, elas coexistem, no caso, em municípios vizinhos, com práticas extremamente democráticas, de eleição, de participação, etc. Então, isso não é claro na LDB, isso tem muito a ver com o trabalho político, vamos dizer assim, a cultura política, etc., que se desenvolve naquele município, naquele estado. Tá certo. Tânia do Rio de Janeiro. Oi, Tânia. A gente está com um probleminha na ligação. Oi, Tânia.
A gente perdeu a ligação da Tânia também. Tânia, por favor, retorne à sua ligação. E aí a gente volta na questão da eleição do diretor, ainda porque ficou uma questão que eu gostaria de perguntar. Como é que isso está no Brasil? Você tem conhecimento de como é que isso funciona no Brasil? A maioria é democrático, a maioria ainda é essa posição clientelista de se eleger ou de se colocar o diretor indicado pelo secretário, indicado pelo político local. Como é que isso funciona no país, de um modo geral? Sim, muito embora esse discurso da gestão democrática ele esteja presente hoje na maioria das reformas, a maneira predominante ainda no Brasil é a indicação por secretários, né? Pelo menos assim, pelos estudos que eu tenho feito, a grande maioria dos municípios encara o diretor como um cargo de confiança, né? Então, visto que o prefeito já passou pela eleição, né? E o seu partido, enfim, já foi, digamos, validada pela população, então nada mais natural, digamos, né, do que ele poder estar indicando. A população elegeu seu representante, o representante pode eleger quem ele quiser.